Olá, a prática cotidiana da relação contratual entre o poder público e a iniciativa privada ainda rendem diariamente muitas questões, muitas dúvidas. E uma dessas questões que eu trago hoje aqui para comentar é sobre a questão dos contratos. Especificamente quando falamos dos prazos de vigência dos contratos e da prorrogação desses contratos. Essa é uma dúvida que ainda paira, não só da parte dos agentes públicos encarregados das licitações dos contratos, mas também por parte dos próprios empresários que decidiram contratar com o poder público. Então a gente começa, dentro dessa proposta de a gente falar aqui no YouTube, no nosso canal, falar sobre negócios públicos, a gente começa com uma pergunta que foi colocada nas redes sociais e que inclusive eu já respondi através do meu perfil Paulo Chancey Negócios Públicos, que já está publicado no Instagram, que é a pergunta: qual o prazo máximo de vigência dos contratos e em que circunstância eles podem ser prorrogados? Muito bem, a legislação que rege a matéria de licitações e contratos, a Lei 8.666, ela não impõe explicitamente nenhum prazo, até porque cada contrato tem um objeto com a sua peculiaridade, pode ser bem, pode ser serviço, pode ser obra, e cada um desses objetos, eles têm o seu cronograma de execução, o seu cronograma de entrega. Então, por isso, o prazo normalmente vai ser determinado a partir da peculiaridade de cada objeto e do seu cronograma de entrega, do seu cronograma de execução, ok? É claro que a lei não deixou a coisa aberta a ponto de que o poder público celebrasse os seus contratos a bel prazer. A lei determina no artigo 57, a lei 8.666, no artigo 57, no caput, determina que a vigência dos contratos ficará adstrita, ficará vinculada aos respectivos créditos orçamentários. E esses créditos orçamentários, eles ocorrem no intervalo de janeiro a dezembro, ou seja, no exercício fiscal. Tá certo? A hipótese em que a lei prevê que os contratos celebrados dentro de um exercício possam extrapolar para o exercício seguinte, tem algumas exceções dentro do próprio artigo 57, que vocês vão poder dar uma lida e ver, mas eu destaco duas questões, duas hipóteses aqui bem específicas. A primeira são os contratos cujo objeto são a prestação de serviços de forma contínua. Para esse caso, a legislação prevê que esses contratos poderão ter os seus prazos prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses. Até o limite de 60 meses. E ainda com uma situação bem especial, que ainda tem gente que não sabe, que mesmo esse prazo de 60 meses, havendo uma excepcionalidade, esse mesmo prazo ainda pode ser acrescido de mais 12 meses. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 57. Tá? Esse é o caso da prestação de serviços de forma contínua. O outro caso que eu destaco aqui especificamente, onde os prazos podem ultrapassar, extrapolar o exercício fiscal ou o período do crédito orçamentário, são os contratos de aluguel de equipamentos, de utilização de programa de informática. Para esses casos, a lei prevê que os prazos podem ser prorrogados até o limite de 48 meses. Tá certo? Ainda existe a possibilidade de que os prazos de entrega de etapas de início, a etapa de início, de execução, de conclusão e de entrega, esses contratos podem ter uma prorrogação desde que haja registrada a superveniência de fatos, não é? A superveniência de fatos, ou seja, fatos imprevistos, não é? Fatos que não estavam previstos, mas que terminaram impondo que os prazos de início de etapas, de execução, de conclusão, de entrega, tivessem que ser prorrogados para permitir que o contrato seja efetivamente executado. Ok? Eu quero lembrar que em qualquer situação em que haja a necessidade de alteração, incluindo a questão do prazo,
é preciso que todas essas situações estejam devidamente justificadas, fundamentadas e autorizadas, e deverão ser realizadas através de termos aditivos. E para esses termos aditivos deve-se dar a mesma publicidade que foi dada ao contrato original, ok? Eu vou ficar por aqui com essa dica de hoje referente à questão dos prazos e da prorrogação de contratos, e a gente volta ainda a falar de outras peculiaridades de contratos e dos procedimentos, das licitações, inexigibilidade, dispensa. A gente vai falando por aqui, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.